Olá, queridos ouvintes! Hoje nós, Letnik, vamos nesse podcast iniciar uma sessão diferenciada de literatura chamada Loucuras Machadianas, com o intuito de contar e analisar as famosas obras de Machado de Assis. Então, bora lá, roda a vinheta! Bem, a obra que a gente vai contar e analisar hoje é Quincas Borba. E sobre a história em si, o personagem Quincas Borba também aparece em outro livro de Machado de Assis, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, como um personagem secundário, sendo ele um filósofo ateu que vai tentar fazer do seu melhor amigo Brás Cubas um discípulo. Mas o que é até engraçado é que Quincas morre nesse livro mesmo. E 10 anos depois da obra de Memórias Póstumas, o livro mesmo de Quincas, é feito em 1992. E para começar, vamos ver os principais personagens que compõem o enredo, que basicamente é o Quincas Borba Gente, o Quincas Borba Cachorro e, claro, o Rubião, Sofia Palha, Cristiano Palha, além dos outros três, que são Carlos Maria, Maria Benedita e Maria da Piedade. Bom, e nesse livro, o Machado irá com esses personagens questionar a verdade que para ele é o que merece ser lembrado. Também será exploradas as relações parasitárias da sociedade e o que é a amizade em si. Então vamos lá. Logo no princípio da narrativa, nós encontramos o Rubião refletindo sobre o seu passado e pensando como que ele passou de um simples professor a um homem capitalista rico. E logo nessa parte do livro, nós temos o acesso às memórias de Rubião e a sua relação com Quincas Borba. Sim, e como já foi dito anteriormente, Quincas Borba foi um filósofo ateu que também ficou muito rico por conta de uma herança. Ele também tinha um cachorrinho muito querido chamado Quincas Borba, que era o seu xará. Ele aparece no primeiro livro da trilogia do realismo, como amigo do protagonista da história de Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas seguindo em frente. Quincas Borba, que herda uma fortuna, morava no Rio de Janeiro e acaba indo para Barbacena, em Minas Gerais. E ao chegar lá, ele conhece uma moça chamada Maria da Piedade, que é ninguém mais, ninguém menos que a irmã do Rubião. E ambos se apaixonam. E o Rubião, querendo uma graninha do Quincas, ao ver o romance dele com a sua irmã, enxerga isso como uma possibilidade de ganhar uma certa quantia de dinheiro. Então, ele acaba fazendo questão de que Piedade se case com o filósofo. Mas, infelizmente, ela acaba morrendo por conta de uma doença no pulmão. E logo depois dessa fatalidade, Quincas Borba acaba ficando mal e adoecendo. E novamente o Rubião vendo aquilo, pensa, bom, eu vou lucrar em cima disso. Então ele se torna meio que o enfermeiro de Quincas Borba durante um tempo, pensando sempre interessadamente em ficar com alguma parte do dinheiro. Ah, claro, não podemos esquecer também do cachorro que se chamava Quincas Borba também. E essa coisa do nome ser igual tem a ver com a filosofia do humanitismo, que é aquela coisa mais ou menos a teoria que diz sobre o princípio eterno da vida, das coisas continuarem umas nas outras. E o Quincas sempre acreditou que quando ele morresse, ele iria continuar no cachorro. E quando ele tentou explicar isso para o Rubião ficou sem entender nada. Bom, Quincas explica novamente o princípio do humanitismo, mas dessa vez como alegoria, onde ele pede para Rubião imaginar duas tribos disputando um único campo de batatas. E ambas essas tribos estão famintas, mas as batatas presentes no campo só são suficientes para uma tribo, ou seja, elas terão que brigar pela comida. Daí vocês ouvintes me perguntam, mas por que eles não dividem o alimento? Porque se as tribos dividirem o alimento, ambas morrerão de fome. Aqui nessa alegoria, a paz é a guerra e a guerra é a paz. Então, o princípio da vida é a morte e a morte é o princípio da vida. E isso seria o que? O humanitas. E ele termina sua explicação com a famosa frase: "E ao vencedor as batatas". E se você, ouvinte, entendeu a alegoria das batatas, parabéns, porque o Rubião não tinha entendido nada. Nessa parte da história, Quincas parte para o Rio de Janeiro, mas ele nunca mais irá voltar, porque ele acaba morrendo por lá mesmo. Que peninha, né? Mas você sabe que quando a pessoa morre tem todo aquele processo de abrir testamento e tudo mais. E adivinha quem ficou com a grana toda? O Rubião. É isso mesmo, o Rubião ficou com a grana toda, a herança toda. Mas isso só foi possível com uma condição: que ele cuidasse do seu cachorro como se fosse um ser humaninho. Mas como o Rubião não queria perder aquilo, ele acabou aceitando. Mas, no fundo,
Sempre Rubião viu o seu cachorro como fosse um rival. E aí a história do livro começa. Depois de ter ganhado toda a herança, ficar rico pra caramba, com tanto dinheiro, Rubião não quis ficar naquela cidade pequena e resolveu gastar seus monies no Rio de Janeiro. No trem, a caminho do Rio de Janeiro, ele conhece o casal Sofia e Cristiano Palha, que ao conversar com ele, descobre como ele ganhou todo esse dinheiro. E sabendo disso, eles oferecem ajuda para ele se estabilizar na cidade, comprar casa, essas coisas. E de maneira amigável, né? Sem interesse, né? Claro que não. E besta, ele vai e aceita, né? Mas com o passar do tempo, Sofia, que era uma moça cheia de encantos, acaba encantando Rubião, que já se mostra apaixonado por ela. E em uma certa parte da história, Sofia manda uma caixinha de morangos com um bilhetinho convidando ele para o jantar. Então Rubião, com isso, pensa que ali já há um certo interesse da parte dela e vai para o jantar. E lá o homem se declara, ele fica doidão, ele se declara de uma forma bem romântica. E após isso, Sofia acha muito estranha aquela situação e acaba contando para o Cristiano, que é o seu marido. E o Cristiano, vendo toda a situação, percebe que ele pode ganhar dinheiro em cima da esposa. Então, depois de um tempo, Rubião volta para a casa dos Palha. E aí na história chegam outros personagens, como a Maria Augusta e a Maria Benedita, que são a tia e a prima de Sofia. Chega também o Carlos Maria, que também era primo de Sofia. Em uma certa parte da história, Rubião vê a Sofia conversando com Carlos Maria, e isso desperta um certo ciúmes da parte de Rubião. Mas um tempo depois, Carlos se casa com a Maria Benedita e acontece que a Sofia fica meio tristinha, talvez vocês saibam por quê. E daí em diante, gente, é só confusão. Rubião começa a dar certos sinais de loucura e o dinheiro vai acabando, os amigos sumindo e Cristiano faz o ápice. Vendo isso, coloca ele numa casa de saúde, que é meio que um hospício, mas o Rubião foge e volta para Barbacena junto do cachorro Quincas. Rubião, enfermo e delirante, sai gritando pelas ruas achando que é Napoleão Bonaparte, mas dias depois ele acaba morrendo e diz aquele famoso refrão que lá atrás ele não tinha entendido. E ao vencedor as batatas. Dias depois, o cachorro também acaba morrendo. E esse foi o fim da história. O que vocês, meus queridos ouvintes, acharam? Captaram todas as referências para análise? Se não, relaxa, a gente te ajuda. Bom, então vamos lá. O livro é de Machado de Assis, todo mundo já sabe disso. E ele é romântico, mas ele não pertence ao período romântico, por ser uma narrativa longa. A sua escola literária é o realismo, tem narrador em terceira pessoa onisciente. O espaço da história ocorre entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, que antigamente era a grande capital. O tempo é entre o século XIX, que se passa entre os anos de 1886 a 1891. O livro foi publicado em folhetinhos, assim como outros livros famosos, entre os anos de 1882 e 1891. E só em 1892 o livro foi feito recolhendo todos esses folhetinhos. Atividade avaliativa da professora Suzy em forma de podcast sobre o livro Quincas Borba, de Machado de Assis. Escola César Ferraz de Vasconcelos 240, alunos: Letícia de Moura Rosa, número 17, Valvernandes Bartonic Porto Júnior, número 27. Muito obrigado por escutar até aqui e até uma próxima!